Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. A nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação diversificada, com informativos relevantes à sociedade, é claro, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo sempre a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania e denúncias também. O nosso entrevistado de hoje, ele é analista de conjuntura, ele é da Bahia, ele é o Florivaldo Fernandes. E se você falar em Florivaldo Fernandes, poucas pessoas conhecem, mas se falar do Lin, ele é uma unanimidade no conceito político aqui de São José dos Campos. Ele é formado em História e a gente vai perguntar exatamente sobre a história e a conjuntura política brasileira, em especial a conjuntura regional, que é de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Lin, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Que alegria recebê-lo aqui na Rádio CT. Alegria nossa, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo de como está a política na cidade, no nosso país. Isso é uma satisfação para a gente fazer essa conversa. Shirley Marciano. É uma satisfação receber o Lin aqui, né? O Lin é um velho conhecido. A gente já teve muito trabalho no bairro, na Vila Tesouro, né? E é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande aí na política, né? Então ele tem muito a agregar aí de informações, com certeza. Aliás, há muitos anos o Lin, ele desenvolve um trabalho comunitário na região da Vila Tesouro, Vila Industrial, Jardim Ismênia, é Itapuã, não, é Maracanã. Aliás, temos 2 Maracanãs de São José, esse do Jardim Ismênia e o no Dom Pedro. Tem também no Dom Pedro? Lá é um Maracanãzinho. Lá é, exatamente. Então, são 2 Maracanãs aqui. Ô Lin, você acredita, pelo número crescente das ONGs, das ONGs, que as ONGs estão substituindo os sindicatos no fazer, como você é uma pessoa que desenvolve trabalho comunitário? Olha, Paulo, eu não acredito que a ONG venha substituir os sindicatos. Uhum. Eu acho que as ONGs vêm ocupando um espaço na sociedade civil enquanto organização não governamental, em que esse terceiro setor, eles acabam ocupando esse espaço muitas vezes com financiamentos públicos, certo? E também da iniciativa privada e com muito voluntarismo. Por outro lado, o movimento sindical é que tem que se preocupar para, de fato, ocupar o seu espaço dentro da conjuntura política nacional. O sindicato tem que voltar a fazer a luta de classe no Brasil. E quando a gente fala em luta de classe, em movimento sindical e governo brasileiro, eu acho que os governos do presidente Lula e da Dilma, eles tiveram uma influência muito grande, às vezes contraditório, quando a gente vê o pessoal dizer que o Lula e a Dilma institucionalizou uma luta de classe no Brasil.
em que eles chamam Nós contra Eles. Na verdade, o movimento sindical no governo da Dilma e do Lula, eles acabaram perdendo um pouco o sentido na luta de classe, até porque dentro de uma conjuntura política e econômica, os sindicatos, os trabalhadores passaram a ter ganhos acima da inflação, e isso acabou amenizando a luta de classe, certo? Os trabalhadores é uma visão interessante, hein? Começaram a fazer esse ganho acima de inflação. Então, quando o sindicato chega para negociar com o patrão, eu estou colocando isso de uma maneira geral. Lógico que você tem categorias que têm dificuldade, que têm defasagem, não quero aqui em nenhum momento dizer isso. E isso acabou, de uma certa maneira, muitos sindicatos acabou se burocratizando, de sair do chão de fábrica, de sair da luta, para que hoje, quando o Brasil passa por essa crise, talvez seja um momento do movimento sindical a acordar para a luta de classe, porque esse é o papel do sindicato, de estar no chão de fábrica, de estar junto com a sua categoria, fazendo sua discussão. Não vou alongar, porque isso é uma longa história, né? Se a gente for pegar o ganho da classe trabalhadora aí nos últimos 10, 12 anos, a massa salarial ela teve um ganho muito grande em relação ao PIB. Eu estava vendo no outro dia o ganho que a massa salarial no Brasil, dos trabalhadores brasileiros, tiveram nos últimos 12 anos, foi uma coisa assim. No pós-guerra, os Estados Unidos levou 24 anos para ter essa relação que nós tivemos em 12. E em termo percentual. Aí nós temos que levar em conta que o Brasil, um país de terceiro mundo, com todas as nossas deficiências, um país que tinha 40 milhões ou 60 milhões de miseráveis ou de pessoas famintas, e essas pessoas começaram a ganhar um espaço na sociedade. E essa luta de classe, ela vai ser muito importante daqui para frente, porque hoje nós temos um governo que vem colocando ao contrário dos interesses dos trabalhadores. Então, essa é uma grande discussão que a gente tem que fazer. Até nessa questão do espaço que você falou, que agora várias pessoas estão ocupando os mesmos espaços, né? Aqueles que antes viviam à margem da sociedade, e aí mais aqueles que já estavam ocupando esses espaços, seja em shopping, nos aeroportos. Outro dia eu estava andando de avião, fui voar de avião, né? E eu vi uma mulher falando o seguinte: nossa, esse avião está parecendo um galinheiro. Ela quis dizer que tinha pessoa mal vestida, que estava de chinelo e tudo mais. Você acha que isso aí tem a ver com a relação de luta de classe? Ou é um preconceito social, que é mais que o preconceito racial? Olha, eu posso falar das duas coisas, porque também sou da raça negra, então sei como que o preconceito dói, certo? E também eu venho de um sistema de pobreza muito grande, eu conhecedor de um sistema de pobreza. E às vezes eu não gosto nem de comentar, você tocou nesse assunto, mas eu não gosto de falar, mas não gosto também de omitir algumas coisas que eu vivenciei. Que hoje, você falar em pobreza, em miséria, em fome, aqui no estado de São Paulo, tá certo? Parece uma coisa do outro mundo. Mas aqui no estado de São Paulo tem muita fome, tem muita miséria. Certo? Tem muita fome e muita miséria. Para vocês terem uma ideia, o estado que mais recebe Bolsa Família é o estado de São Paulo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Então, isso é o estado que tem mais gente cadastrada no Bolsa Família. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que divulgar na internet. Porque o pessoal vê falando assim, o pessoal do Nordeste. É São Paulo. Mas como eu vim do sertão da Bahia, como você mencionou no começo, eu tive a infelicidade do quê? De ir num velório de quem morreu de fome. Poxa vida. Certo? Então, isso é uma coisa que dói muito. E eu, às vezes, conto em rodinhas de amigo e tal. Eu tive na Bahia em janeiro de 2014 e encontrei com o irmão desse infeliz. Que morreu de fome. Morreu de fome. Mas isso faz tempo já ou não? Ou é recente? Isso em 1976. Que vou falar para você, a seca de 1976 não foi tão cruel como as secas que o Nordeste tem assolado o Nordeste de 2012, 2013, 2014, 2015.
A seca de 1976 foi uma seca de... Mais amena, ela foi particionada. Além de ser menos, ela foi mais curta, porque ela foi de 73, foi de pouca chuva, e 74, 75, 76, 75 foi o ano que teve alguma chuva, que teve algum resíduo de água, mas em termos de produção agrícola não foi. E aí foi assim, que você viu todo mundo bater de retirada, certo? Os sertanejos batendo... Que foi da época da Asa Branca, daquela seca. Pouco depois... Que retratou um pouco. Nessa época a gente já ouvia a Asa Branca e... Já era o hino do consolo. Que a gente já colocava ali que o Luiz Gonzaga tinha sido um grande profeta. Poxa vida. O Luiz Gonzaga, ele faz essa música baseando mais na crise de 1936. Que são ciclos. Ele acabou profetizando o que aconteceria hoje no estado porque de São Paulo. Que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. Verdade. Mas está tudo virando sertão. Nessa coisa da seca, é bom a gente até refletir, né, que o pessoal fala que é fim dos tempos, que é aquecimento global. Acho que tem de tudo um pouco. Mas as secas do Nordeste, elas são cíclicas. Se a gente for pegar na história, tem a seca de cada 100 anos no Nordeste, tem as secas de 30 e 35 anos, tem as secas de 7 e 7 anos, que são muito parecidas. São cíclicas. São mais severas, né? Mas ela acontece, depois vem, né? Principalmente aos devotos de São José. Essa seca que nós estamos vivendo no Nordeste hoje é uma seca que ela é comparada com a seca de 1905 a 1909. Não é porque não tinha tanta gente também. Essa seca de 1905 a 1909... ela teve um impacto de tempo, de durabilidade sem chuva e tal, mas ela não trouxe tanto prejuízo para a produção de água no Nordeste, porque ainda você não tinha o desmatamento que tem hoje. Então, eu creio que uma coisa acumula na outra. O desmatamento, o aquecimento global acumula, porque uma seca que poderia ser de um jeito, ela acaba agravando mais na questão da produção de água. Mas voltando ao caso do rapaz que você visitou lá, que você foi no velório de alguém que morreu de fome e voltou no Nordeste para visitar um familiar. Você começou dizendo que a gente estava falando do avião, né, do espaço, da disputa de espaços. Essa disputa de espaço. Então, quando eu falo que eu fui no velório, eu fui visitar o irmão desse cidadão. E qual a minha surpresa? Certo? Porque eu visitei ele em 2001, sempre que eu vou lá no sertão eu visito. Eu visitei em 2001, ele continuava na mesma miséria, trabalhando de caseiro na mesma casa, numa outra fazenda, com os filhos ali na faixa de 12, 13 anos, né? 10 a 13 anos, aquela escadinha de 4 filhos. Ele estava do mesmo jeito em 2001. E eu voltei em 1970. Em 1970 ele era um adolescente como eu. Então. Né? E em 2001 eu visitei ele casado com seus filhos, mas vivendo na mesma penúria, na mesma miséria. Eu voltei em 2014 e fui visitá-lo. E qual a minha surpresa? Quando eu cheguei, eu não o encontrei na casa. Eu tive que voltar na semana seguinte, porque ele estava visitando o filho dele que estava fazendo faculdade pelo ProUni aqui no interior de São Paulo, com a bolsa do ProUni. E a minha surpresa, ele tem um pedaço de terra, certo? Ele tem um poço artesiano, ele tem um pequeno pomar em formação e tem uma plantação, uma boa horta de onde ele tira o sustento. Então a vida dele já mudou. A vida dele é uma outra, né? Ele estava fazendo o quê? Voando de avião. Ele veio para São Paulo de avião. Ele sabia que ia chegar no avião. Um caboclo do sertão. Do sertão. Em que o irmão dele morreu de fome. Na época, não só ele, como eu, nós tínhamos medo de avião, né? E hoje é uma necessidade. Olha, nós vamos para o primeiro bloco de hoje, do programa de hoje, mas a gente volta ainda continuando nesse mesmo assunto e falar dessa injustiça social. Até porque eu penso, Olim, que a injustiça ela é assimétrica, ela é desproporcional, como Davi e Golias.
né? Não dá para se comparar. E eu vejo que um exemplo dessa injustiça é que toda a sociedade fala mal do Bolsa Família. Fala mal, para vagabundo e tal. Mas ninguém fala dos beneficiados do Bolsa Banco, que o governo dá o mesmo tratamento para o Bolsa Banco e a sociedade cala-se diante disso. A gente fala daqui a pouco, depois do intervalo, com o Florivaldo Fernandes, o Lim, ele que é estudante de história, professor de história e é um benemérito da cidade de São José dos Campos. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje é o Florisvaldo Fernandes, o Lim. Há muitos anos ele desenvolve esse trabalho comunitário aqui na região leste de São José dos Campos, em especial Vila Tesouro, Vila Industrial. E a pergunta para o Lim é isso: como é que você avalia a situação atual do governo? E a gente deixou de gancho, Shirley, foi a questão da injustiça, que é assimétrica, a respeito da Bolsa Família, que o Estado de São Paulo é o maior beneficiário de Bolsa Família, e mesmo assim muita gente critica. E o Bolsa Banco, quando o banco quebra, o governo corre lá, socorre o banco e fica por isso mesmo, e todo mundo fala: ainda bem, não perdi meu dinheiro. Vou até acrescentar uma coisa aqui, 2 termos, né? Igualdade e equidade. Igualdade seria assim, você buscar igualdade para todo mundo, mas daí você parte do pressuposto que todo mundo já nasce igual. E a equidade seria buscar você dar um up naquelas pessoas que nasceram de uma desvantagem, numa família pobre, ou nasceram filho da escravidão, por exemplo. Você dá um up para chegar no mesmo nível que as outras pessoas. Aí eu gostaria também, nesse contexto que o Paulinho te perguntou, você comentasse isso. A sociedade brasileira
às vezes ela reclama de pagar imposto, ela reclama que o dinheiro do imposto vai sustentar vagabundo. Por uma certa maneira, a sociedade tem razão quando ela fala isso, porque nós somos frutos, Shirley e Paulinho, da informação que nós recebemos. E a informação que a sociedade recebe, que o povo recebe, é do tamanho do imposto que a gente paga, do que chegam a dizer em 5 meses por ano. E grande parte desses impostos que a gente paga, que eles colocam como imposto, são coisas que são garantia do trabalhador. Quando você paga o INSS e o patrão paga a parte dele e o trabalhador paga a parte dele, você usa o INSS, isso entra como imposto, tá? Imposto previdenciário. Quando o cara coloca como pagamento de imposto o depósito do fundo de garantia que o trabalhador tem de volta. Então, se você for analisar a nossa taxa tributária, ela ainda não é tão alta como se fala. Se você pegar a taxa tributária dos países que dá uma condição semelhante ao Brasil, certo? Saúde para todos. Nós temos um sistema que é deficitário, mas a gente engatinha, que aí entra, Chico, essa questão da equidade, de você querer igualar o desigual economicamente, certo? Você pega um país como os países bálticos, que você tem uma taxa tributária de 45%, a Alemanha com 42%, ou a Inglaterra com 39%, 40%, dependendo do ano, e as pessoas aí falam, mas lá o cara tem o atendimento. Só que lá na Inglaterra, você não tem essa pobreza que você tem que atacar do mesmo jeito, como nós tivemos aqui. Então, existe um desequilíbrio. E o Brasil tem sido muito corajoso de enfrentar isso, certo? Mesmo com adversários e tal, o Brasil tenta enfrentar isso. Quando o governo tenta colocar o Mais Médico no Brasil, que você encontra pessoas no Brasil que nunca sentou na mesa de frente com o médico. Aliás, falaram e acabou dando tão certo que parou de falar. Ninguém mais comenta sobre Mais Médico ou menos, né? Então, acho que pararam de vaiar lá no aeroporto, né? Pararam também, exatamente quando chegaram. Naquilo que eu estava dizendo, que o povo brasileiro é fruto da cultura que recebe, é que aí também o cara começou, muita gente que é atendido pelo Mais Médico em São José. São José tem 44 equipes do Mais Médico. 44 equipes, que está atendendo nas periferias e na zona rural de São José. Que é o médico da família. Que é o médico de família. Você está entendendo? E aí, isso tem tirado o impacto do médico, do cidadão na porta da UBS, na porta do hospital municipal, do pronto-socorro e de das UPAs. Agora, você acredita que a sociedade, vamos falar da sociedade joseense, ela deixou de ser aspiradora para ser inspiradora? A gente tem que observar a sociedade, até num contexto geral, e ver o que a rua está fazendo, o que a rua está vestindo, o que a rua está pintando, o que a rua está escolhendo. Precisa ter mais sensibilidade governamental para ver, por exemplo, você teve sensibilidade, você, em 3 tópicos, você definiu a questão do avião, a questão do mais médico, do menos médico e tudo. O governo precisa ver isso. Ele não está vendo? Está fazendo, mas não está observando? Quando você fala do governo municipal? No geral, né? Os governos. Olha, eu acho que o governo peca, os governos brasileiros, principalmente os governos de esquerda, peca muito na Bolsa Mídia. Quem estava falando de Bolsa Família e a Bolsa Mídia. O que o governo brasileiro investiu em mídia, e 50%, 60% disso na Rede Globo, na revista Veja, certo? Uhum. E aí quando você vai dar publicidade para a mídia, eu acho equivocado, não sou nenhum marqueteiro, não entendo isso, mas eu sou um homem do povo. E como que o povo vê isso? Por exemplo, quando o governo vai falar de Bolsa Família, que deu Bolsa Família, ele tinha que ter uma publicidade para conversar com aquela pessoa
que não recebe o Bolsa Família, qual a vantagem dele ter dado o Bolsa Família? Exato. Essa comunicação que é equivocada. Porque você coloca no Jornal Nacional uma propaganda do governo federal do Bolsa Família. Fala de Bolsa Família para tantas pessoas. Aí, quando termina a sua inserção, a inserção do governo, aí o cara pega e coloca da fraude que teve no Bolsa Família, lá na Conchichina, que o cara que não deveria receber, que está recebendo. E tem! Certo? Isso não quer dizer que não tem. E aí, o governo tinha que ter uma publicidade até para dizer para as pessoas a denunciarem quem não precisa estar no Bolsa Família. Certo? Porque aquela pessoa que ela está tirando um direito de outra que precisa. E muitas vezes o cidadão fala assim, eu vi o cara, chegou, ele pegou o Bolsa Família, já mudando um pouco aí da comunicação, ele pegou o Bolsa Família e ele foi tomar uma cerveja e não sei o que. Eu falei assim, tudo bem, o desgraçado, o infeliz que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, que paga mais isso, mas paga mais aquilo. Mas garantiu o certo? Emprego do cara que trabalha na cerveja. Ele recebeu, ele ganhou, recebeu o salário dele, ele pagou as contas que ele tinha. A única coisa que sobrou para ele poder tomar uma cerveja foi o que veio do Bolsa Família. Então não interessa se o dinheiro que ele veio, se ele tomou cerveja. E ele não precisa ter uma nota carimbada. Esse dinheiro é do Bolsa Família, eu vou ter que comprar alimento. Certo? Ele é uma complementação de renda. Pecado, e para garantir a criança na escola, isso que é mais importante. Então, mas o pecado do governo é exatamente na cegueira da mídia. Eles deveriam mostrar o seguinte, olha, com o Bolsa Família nós investimos tantos milhões na economia brasileira. Quem recebe a Bolsa Família não é produtor de arroz, mas o produtor de arroz ele é beneficiário, porque o Bolsa Família vai comprar arroz, feijão, sardinha, óleo, café. Você pode apostar no pragmatismo da população, mas tem coisas que a gente tem que falar também. Por exemplo, eu peguei um taxista e ele estava criticando a Dilma e o governo federal e todos os políticos, né? Só que o carro dele paga 60% a menos. Daí ele entrou na questão do Bolsa Família. Aí ele falou: eu conheço uma pessoa que recebe Bolsa Família e que não precisa. Daí eu falei para ele assim, você entrou no site Transparência e verificou lá se o nome dele consta e tudo mais, você pode fazer a denúncia. Aí ele falou, eu não sabia que isso podia. Você, então, ele está errando e você que viu não foi investigar para fazer a denúncia. Ele foi omisso, né? Ele foi omisso. Ele foi omisso. Porque a gente, nós somos fiscalizadores também. Os maiores fiscalizadores somos nós. Eu acho assim que o cara fazer crítica a políticos está virando mania. Os políticos, eles estão para receber a crítica. Eu acho que todo mundo precisa receber a crítica. Uma crítica que você faz a mim, eu posso ficar bravo na hora, não querer entender, mas depois, se eu for refletir, eu falo assim, a Sheila tinha razão, o Paulinho tinha razão quando falou isso para mim. Porque nós não somos donos da verdade. Certo? Nós não somos donos da verdade, como os políticos não são. Agora, a sociedade brasileira, e aí, Paulinho, você fala assim, quando a gente fala da sociedade brasileira, da sociedade paulista, da sociedade joseense, eu amo essa cidade aqui, que foi a cidade que me abraçou, eu sou um refugiado da seca, essa cidade me abraçou, eu não posso em nenhum momento ir contra essa cidade, eu tenho que entender essa cidade, aprender a conviver com essa cidade. Mas essa cidade é uma cidade extremamente conservadora. Aliás, o Vale do Paraíba é conservador, Paulinho. Se você pegar aqui a cidade de Natividade da Serra, é uma cidade que foi marcada pelos coronéis nos anos 30, 40. Do café também ou não? Do café, certo? Como uma cidade para ser castigada a não crescer. O nome da cidade já é sugestivo, é Redenção. Quando você entra em Redenção da Serra, você sabe o que você encontra em Redenção da Serra? Nem imagino. Você encontra uma estátua de um negro arrebentando as correntes. Poxa. E Redenção da Serra paga por isso. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a acabar com a escravidão. Até um pouco antes da Lei Áurea já tinha senhores lá que já pagavam para os seus escravos, né? E Redenção da Serra foi castigada por isso. E nós temos relato aqui em São José, Paulinho, relatos históricos,
de 1928, quer dizer, quase 30 anos, ou 30 anos depois da escravidão, diz escravo sendo vendido ainda em São José. Meu Deus do céu. Nossa, e não faz tanto tempo assim. 1928. 30 anos que a escravidão foi 1888. Então você ainda tinha tem relatos de escravos sendo vendidos aqui em São José. Por isso que os resquícios são fortíssimos, né? Então, o Vale do Paraíba é uma coisa conservadora em termos de visão política, de trabalhadores e tal. Agora, a sensibilidade, ela convence mais que a martelada. Então você fala disso daqui a pouquinho, depois do nosso bloco dos nossos institucionais, o Florisvaldo Fernandes. Estamos falando, sim, sobre política, sobre sociedade e sobre essa questão social. Um instante só, o Linho volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o analista de conjunturas, o professor Florisvaldo Fernandes, Olim. Bom, eu quero registrar aqui, Lim, a nossa audiência, que está espalhada por todo o Brasil, começando por aqui, registrando a audiência do INPE do DCTA em São José dos Campos, o CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, que nos ouve lá, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, CPTEC de Cachoeira Paulista nos ouvindo, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento lá de Alcântara, o CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, lá é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve nesse momento o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e finalmente registrando a audiência, nos ouvindo nesse momento a unidade regional do INPE do Centro-Oeste brasileiro, que fica na capital do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, viu? Ali muita gente ouvindo esse bate-papo aqui na Rádio CT. Paulinho, até assim, você me apresentou
Mas aí eu gostaria de deixar aqui, porque a gente não vem só com um olho de analista e tal. Eu tenho lado nessa história, né? Quando eu falo do governo, sei fazer a crítica, sei entender, sei erros de governo, sei erros do partido. Eu quero me relatar aqui, porque eu sou vice-presidente do PT de São José, né? E também eu sou você esqueceu de apresentar ele, assessor parlamentar do Wagner Balieiro, meu companheiro, que foi o mais votado. Foi o mais votado. O Wagner é fruto de um trabalho que a gente começou a fazer lá nos anos 80 e que depois ele veio a ser um candidato a vereador já em 2004 e sendo mais votado da legenda em 2004. Foi crescendo. Repetiu em 2008 e virou o mais votado em 2012 da cidade. E, se não me engano, ele é o terceiro vereador mais votado do interior do Brasil. Nenhum vereador no interior do Brasil, acho que só 3 vereadores no interior do Brasil, chegou à quantidade de voto que o Wagner Balieiro. Olha. Então, aí a gente tem isso para poder falar, bacana. E a gente faz esse trabalho, mas eu não vim aqui para falar do Wagner, não vim para falar do Partido dos Trabalhadores, mas para poder fazer esse bate-papo assim com vocês, uma roda de amigos, para poder falar disso que aflige a vida de cada um de nós, de cada brasileiro, dos trabalhadores aí que desenvolveu essa tecnologia, Shirley, né, que hoje a gente anda de avião, e às vezes, até falando aqui, eu estava conversando com um rapaz do INPE, e ele fazia uma crítica danada, por que o avião que o governo está comprando não foi feito pela Embraer e tal. Poxa vida, acho que mais do que isso, você comprar um avião de fora e vir junto com ele a tecnologia. Exatamente. Certo? Você traz tecnologia. Então, para o pessoal de ciência e tecnologia, eu acho que eles são conhecedores. É o GRIPEM, né, que eles estão falando. Mas aí eu deixo até uma certa crítica aqui também para o pessoal de tecnologia, porque ali é um grande número de engenheiros e tal, um pessoal mais cartesiano, que olha as coisas muito mais na base da exata. Lógico que tem pessoas com esse lado mais ligado às áreas de humanas, que faz uma análise de conjuntura correta e tal, mas se você pegar, quando você vai conversar com o pessoal assim, o pessoal olha muito essa questão da engenharia, da tecnologia e tal, e não consegue enxergar o que está atrás da tecnologia, que atrás da tecnologia está o cidadão miserável lá, que ele está fabricando a tecnologia para um avião ou para um satélite, que vai descobrir se vai chover ou não, e aquilo interessa diretamente para o cara que está lá na seca do Nordeste, certo? Aquele cara que vive do Bolsa Família, que vive de tudo isso, né? E eu acho que o governo tinha que investir mais em ciência e tecnologia. Então, mas você vê, só pegar um gancho do que você disse aí, né? O petista adora falar que pegar um gancho, né? Uma questão de ordem, né? De ordem, companheiro. Mas os chineses, eles acabaram se desenvolvendo porque eles pagavam mal as pessoas. Eles desenvolveram tecnologia, eles fizeram um monte de coisa. Eles acumularam riqueza, infelizmente, na exploração de muitos trabalhadores, que ganhavam miséria para fazer a produção deles lá. Só que lá abaixo, na pirâmide lá, né? Que produziam, gerou riqueza, e eles hoje são uma potência, né? Que está passando por uma crise, mas não deixa de ser uma potência. Uma grande potência. Olim, você é o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. A impopularidade da presidenta Dilma cresceu desde junho de 2013, quando ocorreram aquelas manifestações aqui no estado de São Paulo e tal, e foi aumentando em todo o Brasil. O que você acha que isto vem ocorrendo? São as redes sociais? É a facilidade de comunicação? É a certeza de impunidade? É a falta de respeito que está se tendo pelo ser humano? É a banalidade da política, Olim? Paulo, a vida da gente em muitos momentos é como um bumerangue.
a Dilma colheu a partir de 2013 um pouco do que ela colheu, do que ela plantou. E o PT colhe um pouco dos seus erros. Aí quando você junta a Dilma e o PT, você dá nessa avalanche de movimentos, de insustentação e tudo mais. Mas eu quero deixar bem claro aqui. O que causa a impopularidade da Dilma foi quando ela cortou o Bolsa Banco. Exatamente. Tá? E que ninguém fala nisso. As elites brasileiras, quando a Dilma trouxe a taxa de juros à casa dos 7% da Selic, aquilo causou uma convulsão no meio bancário e sabe? E aí o pessoal da produção, os empresários da produção, começaram a ganhar dinheiro e o povo ganhar dinheiro. Certo? Quando o Lula coloca lá ainda, no governo do Lula, que o Lula disponibiliza quase 50% do PIB brasileiro em financiamento, certo? Nós tínhamos 3, 4% do valor do PIB em financiamento. Nós saímos de um PIB de 500 bilhões para um PIB de quase 3 trilhões de dólares, né? E colocou isso em forma de empréstimo e dinheiro barato, e isso criou uma coisa nacional, e que a direita ela pensa que ela vai conseguir governar o Brasil nas linhas tradicionais. Ela não vai, porque o povo não vai aceitar mais passar fome. Certo? Esse é o grande legado do governo Lula. Não é o Bolsa Família, não é o ProUni, não é o Pronatec, não é nada disso. O grande legado que o Lula e os governos do PT deixou foi de fazer o povo perceber que ele tem direito de comer, que ele tem direito de ir para a universidade, de ter emprego, né? De ter emprego. Certo? Nós estamos aí numa taxa de desemprego aí de 7% ou talvez 8%. Nós já tivemos taxa de desemprego quando eu estava desempregado em 1991. Nós tínhamos 31% da população desempregada. Eu me lembro, nós fizemos uma caminhada aqui, junto com os sindicatos metalúrgicos, que os trabalhadores de São José foi pedir para o prefeito Pedro Ives, falecido Pedro Ives, para dar alguma coisa para o povo comer. Você está entendendo? E o Pedro Ives conseguiu comprar um feijão, e o feijão não era de boa qualidade, e o pessoal queria jogar esse feijão lá, e eu ainda peguei e fui contra que o pessoal fosse jogar esse feijão, que eu falei para ele, olha, para quem está com fome, a qualidade é importante, mas, certo? Você está tendo alguma coisa. E o povo brasileiro aprendeu que ele tem direito de comer, que ele tem direito de vestir. Você vai num shopping, o shopping está cheio. Nós estamos vivendo um momento de crise, acho que o povo tem que entender isso. Você vai para os aeroportos estão cheios. Mas é uma depressão, não é uma crise contínua, como aquela dos anos 80, anos 90, que faltava leite, faltava carne. Exato. São conjunturas diferentes. Naquela época faltava porque você tinha que cumprir os interesses do FMI. O Lula mandou o FMI embora daqui. Hoje nós somos credores do FMI. O povo, acho que o grande legado, a história vai registrar, que é que o povo não vai aceitar mais. Você não pode mais andar de avião. As empresas de avião correu lá para Dilma agora, foi pedir socorro porque elas estão tendo queda. Certo? E quem for governar o Brasil não pensa que eles vão proibir o povo mais de andar de avião, não. Não pensa que eles vai deixar, que o povo vai deixar de querer cursar a universidade. Quando eu tentei a faculdade pela primeira vez, certo? Eu não conseguia estudar. Por quê? Certo? Porque não dava para você conciliar uma faculdade e uma fábrica. Eu trabalhava na General Motors, tinha condição financeira para poder pagar uma faculdade. Tá certo? Era uma das melhores empresas em termos salariais para poder trabalhar. E eu saía, o meu relógio despertava 4h30 da manhã. E eu chegava na minha casa às 16h45. Eu ia estudar em Taubaté, eu ia pegar o ônibus lá no viaduto da Vista Verde. Eu saía de casa 6h15 para pegar o ônibus para ir para a Unital. Eu chegava da Unital 11 horas.
11h45. Eu chegava na minha casa meia-noite. 4h30 meu relógio despertava. Já fiz isso no Unital também. Quando que eu ia conseguir fazer uma faculdade de engenharia uma rotina dessa, né? Uma rotina dessa. E aí eu fui fazer engenharia porque eu estava me preparando para o mercado de trabalho. Quando eu tive condição, eu fiz o que eu queria, que era na área de humanos, que eu fiz história. Então, o povo brasileiro não vai aceitar mais. Certo? Não vai aceitar mais isso. Eu também acredito nisso. Não vai aceitar mais. Enganam que o pessoal, o movimento que tem hoje, dessa popularidade da Dilma, eles tentam matar o PT, mas de uma certa maneira tentam matar a esquerda brasileira. Mas a esquerda brasileira não morre, porque o povo, apesar de estar com ódio, com ira da esquerda, porque a esquerda está no governo, mas eles vão ver o chicote instalar quando as pessoas forem implementar as políticas de direita, que a Dilma está implementando hoje as políticas de direita, hein? É bom a gente saber que o Joaquim, que até hoje, até recentemente, nos governos Lula e Dilma, os ministérios da Fazenda, Ministério da Fazenda sempre foi colocado por uma pessoa de esquerda, que olhava à esquerda. A Dilma colocou um cara, hoje, Joaquim Levy, que é do Bradesco, que é um visionário do sistema financeiro, para agradar a elite. Ele voltou com a Bolsa Banco. Olha lá, quanto está a Selic hoje? Certo? Quanto está o dólar hoje? Tá certo? Ele está fazendo um governo, não vou dizer que seria o governo da Dilma, mas para poder agradar. Tanto é que o povo que foi para a rua está ficando sem pai e sem mãe. Porque aqueles que influenciou o povo a ir para a rua, eles já estão satisfeitos. Quer dizer, mas mesmo assim, a mídia está vivendo uma crise de audiência. Você fala daqui a pouquinho, no último bloco de hoje, temos muito que conversar, ele é muito sensível, o Linho Florisvaldo Fernandes, muito sensível. Agora, o que está faltando é a comunicação ser dispersada pelo mundo afora, viu, Li? O último bloco de hoje, a gente volta já para falar sobre sociedade, sobre política, com o Florisvaldo Fernandes, que é analista de conjunturas. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, com o Lin. O Lin, que ele é formado em História, é da Bahia, é assessor parlamentar, há muitos anos ele desenvolve um trabalho comunitário aqui na região leste de São José dos Campos, em especial Vila Tesouro e Vila Industrial. Atualmente ele é assessor parlamentar na Câmara Municipal aqui da cidade de São José dos Campos e também ele é o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de São José. Agora, ainda na questão da impopularidade da presidenta Dilma, na sua opinião, Olim, a evidente onda de intolerância que vem tomando as redes sociais e, em muitos casos, chegando até as ruas, em casos, por exemplo, do xingamento às lideranças, como o João Pedro Stedley, o ataque à sede do PT lá em São Paulo, ou mesmo do Instituto Lula. Como é que você explica esse fenômeno da internet em relação às ruas? Olha, você quer fazer alguma colocação, Chico? Não. Eu acho que nós vivemos um momento muito rico no Brasil, que é a questão da informação. Nós vemos aí a mídia tradicional, ela vem sofrendo perda de audiência, perda de leitores, perda de um monte de coisa, por causa desse governo que o povo xinga, que deu para eles uma grande ferramenta que é a internet. O povo está jogando contra um governo que lhe deu o direito de ter mais informação. Eles não estão sabendo usar essa informação e de fortalecer esse governo, certo? Esse governo ele foi construído por povo, tá certo? Eu não deixo em nenhum momento deixo de falar o grande erro que o Partido dos Trabalhadores teve em receber financiamento empresariais, que o Supremo agora, tanto é que agora estão querendo derrubar a decisão do Supremo, né, do financiamento, porque os meios de comunicação sempre elegeu quem eles queriam, certo? E hoje, com o marco civil da internet, que todo mundo tem acesso, esse celular aqui, ó, nós três aqui temos informação aqui através do nosso celular de qualquer coisa que está acontecendo no mundo praticamente em tempo real. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar uma mentira e replicar. Eu acho que a questão da impopularidade da Dilma, essa intolerância, que as pessoas, tem gente paga na internet para poder fomentar isso, de fazer a luta simplesmente do poder pelo poder, certo? E de aplicar isso aos erros de governo e aos erros do Partido dos Trabalhadores, e eu acredito muito que o Partido dos Trabalhadores vai sair dessa situação, acho que até muito fortalecido, mas que vai demorar um tempo, né? Mas vai sair mais fortalecido, com o pé no chão, sabendo com os erros, porque a gente aprende muito com os erros, Paulinho. E eu costumo dizer para as pessoas, eu prefiro aprender com o erro dos outros do que com os meus próprios. E eu acho que o PT... Tem que observar, então. Eu fazia uma conversa, um grupo de amigos que a gente sentava umas 2 vezes por semana para fazer um bate-papo. Isso estava o Conde, né? O Conde, o Renê. Fundador aqui do CINDCT. Do CINDCT. O João da Gráfica e outros companheiros mais da antiga, do Partido dos Trabalhadores. E aí, os históricos, né? E a gente dizia assim, olha, o Brasil caminha para um golpe, certo? Caminha para um golpe. E isso porque foi muito parecido desde 2008, desde 2008, que o pessoal vem colocando, que a gente vem falando, ó, é muito parecido com o que aconteceu com Getúlio Vargas, do que aconteceu com João Goulart, e que a direita não admitia o Lula fazer o seu sucessor, e muito menos agora da Dilma ser reeleita. E isso aconteceu. E quando a gente fala o golpe, eles já deram. Certo? O golpe não é simplesmente tomar o poder. O golpe é quando você consegue convencer a sociedade que o governo está errado, e tem erros também, e agora erra mais porque vai fazendo a pauta da direita, certo? Fica refém de um congresso, que nós temos o pior congresso
desde a Constituinte, viu, Paulo? O congresso mais conservador que nós tivemos desde a Constituinte. A gente chegou a pensar, quando começou aquelas manifestações as duas casas de junho, sim. Talvez que seria um golpe branco igual aconteceu com o Lugo no Paraguai. Talvez nós não chegamos nem no golpe do Paraguai, mas é um golpe assim de você criminalizar um partido, de você criminalizar o partido que mudou o mapa do Brasil, né? Mudou a maneira do brasileiro pensar. Mas eles querem ganhar no voto ainda, né? Talvez, porque ninguém vai conseguir governar o Brasil sem voto, viu, Chile? Eles não vão. Impossível. Eles querem sangrar Dilma, quanto pior, melhor para eles, tal. Eles não vão conseguir governar o Brasil sem voto. Você imagina essa crise acirrando a cada dia, com trabalhadores indo nessa política do Levi. Agora, se os planos de saúde e administrar a sociedade, a saúde brasileira e outras coisas nesse sentido, ninguém vai segurar os sindicalistas, ninguém vai segurar os movimentos sociais que ficaram aí, voltando lá na nossa fala do primeiro bloco, eles vão voltar à luta de classe, porque eles não vão conseguir ficar mais como diz, mas na zona de conforto. Os sindicatos têm que pautar a sociedade e a imprensa e não o contrário? Lógico. O sindicato tem que ser protagonista na história. Você acredita Se você pegar, Paulinho, o cara que mudou a história do Brasil, certo? O cara que mudou a história do Brasil, ele é da origem do sindicato. Que é o presidente Lula. Agora, sim, pois não, Shirley. Você acha que hoje, um pouco dessa insatisfação popular, ela está vinculada a uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem falar, mas ela sente que hoje todas as instituições, todas as casas de lei, o executivo, o legislativo, está colocado em xeque. Por quê? Uma das razões que eu colocaria assim, financiamento privado de campanha. A gente sabe que aquele empresário dá o dinheiro e ele espera uma contrapartida. E essa contrapartida vem de uma forma que atender aos interesses de pessoas que não o povo. Chile, eu quero voltar aqui um pouquinho mais atrás do que a gente falou. A impopularidade da Dilma começa em 2013 e vem do governo que cortou a Bolsa Banqueiro. O que a elite fez naquele momento? Jogou o povo na rua, na questão da passagem de ônibus. Se você pegar, quando o pessoal começou a manifestar, quem manifesta contra a passagem de ônibus é quem usa ônibus. Aí os caras falam assim, os caras vão brigar por causa de 20 centavos, que não sei o quê. Quando você pensou que não, veio a pessoa que não anda de ônibus, que vinha para a manifestação, o pai vinha trazer e vinha buscar de carro. Tá certo? Ali começa um movimento para poder tirar a presidente Dilma. Ali, a elite usou aquele povo na rua e pôs gente na rua, certo? E qual é o problema? Essa elite, eles conseguiu colocar uma coisa, às vezes tinha medo de debater com a gente, porque olha na cara de um trabalhador e o cara não quer baixar o nível para poder discutir com o trabalhador. Hoje, com a rede social, ele toma coragem de enfrentar a gente, mas nas redes sociais, porque na rua também eles não enfrentam. Porque a classe trabalhadora é aquele cara que está na periferia, que para ele divertir basta riscar o fogo, né? Não, aqui em São José foi numa manifestação, parecia uma micareta. Então, aí você pega, ali começa um movimento, e aí eu falo para você, e essa campanha foi a campanha mais cara, a última campanha de 2014 foi a campanha mais cara para deputado. Certo? Em que você tem deputados que gastaram 20 milhões para ser eleito. Um deputado chega em Brasília, Paulo, ele chega, eu costumo fazer isso, uma leitura que eu vi até do Paulo Henrique Amorim. Ele fala que tem deputado que chega em Brasília igual um piloto de Fórmula 1, que no seu macacão está lá o slogan da Texaco, do cigarro, de marcas. E todo mundo que e tem muitos deputados que chegam em Brasília e ele chega com a marca ou do latifúndio, ou da indústria de arma, ou de uma igreja e de uma indústria de arma, porque uma coisa, se você pegar lá em Brasília, tem a bancada BBB, é a bancada do boi, da bala e da Bíblia.
Eles conseguem se unir. Eu acho fantástico isso, sabe? Como que o cara que prega na Bíblia, ele se une com o cara da bancada da bala, das fábricas de arma. Ele se une com a bancada do cigarro, da bebida. Então, sabe? Criam esses loteamentos que não interessam nada à população, né? E aí você pega assim, e os partidos... Não, tudo bem. Tá normal. Você pega alguns partidos, igual o PT, aí você pega financiamento de campanha e aí você já começa a ter também alguns deputados dentro do PT que, olha, não pode mexer muito assim e tal, e vem. Eu acho que agora a gente sai um pouco dessa cena, que o Brasil vai ter um salto de qualidade. A história é muito rica e o Cazuza dizia que o futuro repete o passado, e nós repetimos agora mais ou menos o que aconteceu em 64, não com o golpe, mas de uma maneira diferente, de brecar os movimentos sociais. E os movimentos sociais, ele vai se reerguer do que sobrar do capitalismo. E aí eu falo para você, até para poder encerrar, acho que está encerrando o bloco, sim, é que o povo brasileiro não vai aceitar mais as imposições da direita de passar fome, de não ter um plano habitacional, de não ter saneamento básico, de não ter saúde pública. O povo não vai aceitar mais. Engana. Que maravilha. Certo? Engana quem está pensando que vai governar o Brasil e que o povo vai ficar quietinho. Ainda bem, opa! Não é bom. Eu sou um cara que tem muita esperança. É um visionário. Tem muita esperança e o Brasil é muito maior do que isso que estão dizendo. Florisvaldo Fernandes, em nome da Rádio CT, quero te agradecer pela sua presença, entrevista, seu bate-papo e a sua inteligência em rede nacional aqui no Clique Jornal. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. E para bater um papo gostoso assim, qualquer hora que vocês precisarem, pode chamar que a gente vem para poder bater um papo. Opa, vamos chamar. E a gente vem para bater o papo, mas eu quero mais, até com mais interação de vocês e mais questionamento, e também para vocês colocar o seu ponto de vista. E a gente quer beber do seu conhecimento. Foi muito bom isso tudo. E a gente tem que notar que o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele é acompanhado pela grande imprensa. Nós temos que aprender a ter a credibilidade como o DIESE tem. E é o fortalecimento dos sindicatos. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal com a presença do Florisvaldo Fernandes Olim. Olim é uma pessoa espetacular que nos visitou hoje aqui. Há muitos anos desenvolve um trabalho comunitário na região da Vila Tesouro e Vila Industrial. Ele também é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos. Ponto final, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora é minha colega jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.